Opa, ao vivo, Instagram, Facebook e YouTube. Boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde para quem está vendo a gravação. Eu sou o Patrick e o tema da live de hoje é como o enfermeiro pode ser autoconfiante. Então hoje eu vou trazer aqui minha opinião, minha vivência sobre como você pode ter uma carreira de autovalorização, autorrealização e, acima de tudo, de confiança. Ver se está tudo certo aqui. Tudo ok. Tudo ok aqui, Instagram, Facebook e YouTube. Então, como enfermeiro pode ter mais autoconfiança? Eu lembro que, quando eu relembro minha história, né, minha trajetória, toda vez que eu subi algum degrau, que eu tive alguma oportunidade, que eu tive algum crescimento, foi no momento que eu estava agindo com autoconfiança. Não necessariamente que eu tinha apenas autoconfiança, mas, sobretudo, eu agia com autoconfiança. E olha que eu passei muitos momentos, principalmente no início da carreira, com pouca autoconfiança, na verdade, né? É muito comum, no início, a gente ficar com a autoestima um pouco baixa. Por quê? Por falta de experiência, por falta de vivência, por imaturidade, falta de sabedoria, em muitos casos. E a questão da confiança, eu acho que isso acontece com a maioria dos enfermeiros que tem desafios, principalmente na enfermagem, que a gente tem muitas responsabilidades, né? Como a gente trata do paciente como um todo, as responsabilidades, quanto maior a complexidade, evidentemente, maior as responsabilidades. E muitas outras responsabilidades também, mesmo em complexidades baixas, mesmo na atenção primária, enfim, quando se trata de vidas, é comum a gente colocar em xeque, eventualmente, a nossa confiança. E eu vejo que é uma dúvida muito comum de muitos enfermeiros que pretendem iniciar na carreira, ou que pretendem crescer na carreira, ou que pretendem fazer uma transição de carreira. A questão da confiança, ela é inerente ao ser humano, né? Da falta de confiança. Por natureza, a gente tem medo, né, de muitas coisas, a gente tem receios, inclusive do próprio crescimento, né? Inclusive das próprias oportunidades. Geralmente, quando as oportunidades vêm, elas vêm para nos trazer desafios que colocam em xeque a nossa confiança. Toda vez, como eu disse, que eu tive um crescimento, que eu tive uma promoção, que eu tive uma nova possibilidade, novas oportunidades, apesar de eu estar agindo naqueles momentos com autoconfiança, e de novo, a ação é diferente do pensamento de autoconfiança. Toda vez que você age com autoconfiança, mesmo que você não tenha 100% de segurança do que vem pela frente, acaba que é nesse momento que as oportunidades vêm, ou pelo menos quando você pode aproveitar. Então, toda vez que eu tive possibilidades, toda vez que o cavalo arriado passou, né, como diz o ditado, cavalo arriado é a possibilidade única que eventualmente aparece. Eu não estava pronto, porém, geralmente eu estava preparado para os desafios. Por quê? Eu já vinha, mesmo sem saber, da maioria das promoções, da maioria das possibilidades, eu já vinha ali agindo para tal, mesmo que inconscientemente eu já vinha agindo com determinada autoconfiança. E eu já vou dizer de onde que vinha eventualmente essa autoconfiança. De novo, não era sempre que eu tinha essa autoconfiança. Muito pelo contrário. Na maior parte do tempo da minha carreira, desde 2009 até agora, final de 2020, que foi quando eu tive... tem um resumo da minha história profissional, né, que inclusive eu falei no vídeo Desafio do Enfermeiro Valorizado em 21 Dias. O primeiro vídeo é como ser um enfermeiro valorizado do 0 aos 15 mil por mês. Eu falo de como foi lá de 2009, quando eu comecei como enfermeiro sem experiência, sem vivência, sem nada, inclusive experiência enfermeiro de UTI,
só com experiência de estágio, que não chega a ser uma experiência prática, né? Uma simples vivência. E aí, com as oportunidades de, depois de enfermeiro, coordenador de enfermagem, coordenador de auditoria, auditor de alguns hospitais, consultor de um hospital lá no Rio de Janeiro, dentre outros, gerente administrativo de uma unidade de 20 leitos de UTI no hospital público, depois gerente de uma UTI privada, depois gerente de home care e, por fim, até final de 2020, né, iniciando em 2018, até final de 2020, gerente de assistência de um grupo de 27 empresas da área da saúde, envolvendo UTIs, hospitais, terceirizações em geral, centro cirúrgico, clínica de hemodiálise, home care e assim por diante. Empresa de tecnologia, centro de serviço compartilhado de gestão de empresas da área da saúde. E eu percebi uma coisa em comum, que nessas épocas, para eu receber esses convites, para eu receber esses desafios, tinha alguém me olhando, né? Ou um diretor, o presidente da empresa, alguém que, o próprio RH, estava de olho, estava vendo qual que era a minha capacidade no momento. E aí depois que eu fui ver um padrão, que nesses momentos de promoção eu agia com mais confiança, eu vinha agindo com mais confiança. Não necessariamente eu era autoconfiante na essência, porque muitas vezes a gente tem receio de novos cargos. Toda vez que eu tive promoção, seja promoção vertical, que é subindo de cargo, seja promoção horizontal, que é aumentando um desafio ou outro, geralmente eu ficava com a pulga atrás da orelha. Será que eu vou dar conta? Mas como antes ali eu vinha agindo, resolvendo problemas, eu já falei da técnica de geração de valor, né? Que basicamente é você gerar mais valor do que o que é esperado, do que o que é esperado do seu cliente, do que é esperado do seu hospital, do que é esperado da clínica, do que é esperado da sua comunidade, do que é esperado dos seus colegas, dos seus pares, do seu chefe, do seu líder, enfim. Claro que dentro da sustentabilidade. Sustentabilidade é o que vai fazer a empresa crescer ou pelo menos não regredir. Que vai fazer a empresa ficar no azul, se for uma empresa privada. Se for no caso de uma empresa pública, por exemplo, fazer ela ser sustentável no sentido de pelo menos não gerar prejuízo. De pelo menos fazer um bom uso dos materiais, medicamentos, recursos pessoais, trabalhar com produtividade. Então, sempre que eu usava a técnica de geração de valor, e uso até hoje, né, e sempre vou usar, eu agia com mais confiança. Por quê? Porque eu sabia que estava no caminho certo. Então, uma vez que você sabe que está no caminho certo, naturalmente a autoconfiança vem. A autoconfiança, ela não vem do nada, não é uma receita. Ela vem de ações. Não é necessariamente você pensar que é autoconfiante. Claro que o pensamento ele tem um poder enorme, mas não pode ficar só no pensamento. E já eu vou falar um pouco de pensamento, enfim, por enquanto é só para dar um contexto da minha história, né, de como a autoconfiança já me ajudou, já me prejudicou também, claro, a falta da autoconfiança, né, esse problema que o ser humano tem, que a gente tem em novos desafios, é comum nos enfermeiros, porque a gente tem que lidar com vidas, diretamente com vidas, na maioria das vezes. Quando é primeiro emprego, então, ou novos desafios, a gente tende a pensar no pior. Né? Nossa, mas será que eu vou começar porque eu não tenho experiência? Será que era pelo menos o receio que eu tinha na época, quando eu comecei sem experiência em UTI? E aí, claro que o desafio, né, o meu problema passou a ser a minha solução. Comecei a buscar a solução, estudando o que eu ainda não sabia, pedindo ajuda para os colegas. E como que eu consegui essa ajuda? Primeiro, gerando valor, ajudando. Ajudava fisioterapeutas, médicos, os próprios colegas enfermeiros, técnicos em enfermagem. E assim que eu ajudava, proporcionalmente eu tinha ajuda de coisas que eu ainda não sabia ou que não tinha vivência. Com muita simplicidade, muita humildade, inclusive, de reconhecer, e já eu vou falar da questão do reconhecimento, de você reconhecer pontos fortes e pontos ainda a melhorar, não são pontos fracos, mas a gente tem que pensar que são a melhorar. E para resumir a história, a técnica de geração de valor, né, eu agindo com congruência com o que eu queria, e o que eu queria na época? Eu queria só crescer, eu não sabia exatamente para onde eu ia. Eu não sabia que eu ia ser gerente de assistência de um grupo de 27 empresas, não sabia que eu ia ganhar 6 dígitos por ano.
Porém, eu sabia que eu queria crescer. E exatamente essa vontade de crescer me trouxe uma missão, né? Como que eu encontrei essa missão? Quando eu vi que o meu norte, o meu alvo, era crescer. E só depois de um tempo, né, pensando como que eu ia crescer, avaliando minhas habilidades, meus eventuais defeitos, enfim, que eu pensei, falei, minha vocação é lidar com gestão, liderança. Isso depois de 5 anos. Eu comecei em 2009, eu fui cair a ficha lá em 2014. Por quê? Com as dificuldades que eu tive de liderança, com as dificuldades que eu tive de assistência, com as dificuldades que eu tive de gestão, principalmente quando eu tive o primeiro cargo de coordenação. Com essas dificuldades no geral, naturalmente eu tive que me sobressair, né? Rebolar, coisas que a gente eventualmente não vê em cursos na faculdade, porque cada prática é diferente. E é na faculdade que a gente não vê mesmo. Não tem nem na grade curricular. E, eventualmente, se tiver, por exemplo, matéria de administração, não vai trazer uma realidade. Mesmo que um professor ou outro traga ali uma experiência de administração. Eu tive professor que administrava hospital. Mesmo assim, não é igual à experiência que a gente tem. Eu nunca tive professor que administrasse UTI, por exemplo. E o meu primeiro emprego foi em UTI. Então, a prática é sempre diferente, eu tive que me rebolar, tive muitas dificuldades, e é por isso que a minha busca para o autodesenvolvimento profissional e pessoal, que me fez encontrar minha missão depois, 4, 5 anos depois, que eu falei, tá, agora eu descobri qual que é, mais ou menos, minha facilidade, meu dom, enfim, é ajudar pessoas, antes era ajudar pacientes, depois passou a ser ajudar os colegas a crescerem. E aí minha carreira foi tomando rumo, depois de 2016, 2017, que aí, quando alguém enxergou que eu tinha algum potencial de gestão, eu não imaginava que eu ia receber proposta para gestão. Porém, as minhas ações eram com a confiança de que um dia eu ia ter mais possibilidades, mais oportunidades. Eu não me conformava e nunca me conformei que o enfermeiro tem que ser desvalorizado, tem que ter esse nivelamento para baixo, que não pode ter oportunidade. Eu falei, inclusive, no meu vídeo, né, como ser um enfermeiro valorizado do 0 aos 15 mil por mês, quando lá em 2014, trabalhando como coordenador de enfermagem de uma UTI lá em Brasília, eu comentando com a médica intensivista na época, que eu falei, né, que eu queria crescer, enfim, ela falou, olha, aqui nesse grupo de empresas vai ser difícil para você crescer. Eu acho que você já chegou no seu limite, que é o que o organograma da empresa oferece para quem é enfermeiro, que é coordenador de enfermagem. Os outros cargos que tem acima de coordenador de enfermagem são cargos de gestão. E aí ela dizendo, né? Ela continuou. Ela falou assim para mim. E eu não vejo um enfermeiro sendo gerente, porque enfermeiro nasceu para ser enfermeiro. Aí me deu um baque ali na hora, me jogou um balde de água fria. E aí, por ironia do destino, conscientemente ou não, um ano depois, eu era gerente de uma unidade. Antes disso, eu recebi um convite para fazer uma consultoria no Hospital Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro. Era Beneficência Portuguesa na época, hoje eu acho que já tem outro nome, porque inclusive foi leiloado para a Reddor. Deve ter algum nome da Reddor lá hoje. É um hospital que tinha lá na Glória. Não, tem ainda na Glória do Rio de Janeiro. E aí, nessa época, eu não sabia o que vinha de desafios pela frente, posteriores, mas eu tive esse desafio. Então, eu fui com confiança de que, com a certa experiência que eu tinha de auditoria lá em 2013, 2014, né, que também com a técnica de geração de valor, fui fazendo auditoria de graça, quando eu era coordenador de assistência, coordenador de enfermagem. E aí, com isso, eu gerei valor para a unidade, porque gerava um prejuízo de 300 mil por mês. Mesmo não sendo minha responsabilidade direta, eu assumi aquela responsabilidade, chamei a equipe, a gente mudou o nosso formato de relatórios, de justificativas, enfim. E, para resumir, em menos de 3 meses, uma glosa que era de 300 mil, né, era 30% do faturamento. O faturamento na época era de 1 milhão. Em 3 meses, reduziu para 1,5%. Então, foi uma redução drástica, né, 28,5% de redução. E isso foi 285 mil de economia, ou pelo menos para evitar que esse dinheiro fosse perdido, né? E isso eu não tinha o preparo na época, mas assumi a responsabilidade. E depois disso vieram reconhecimentos, inclusive gratificações, enfim.
E aí, por isso, olha para você ver, 3, 4 anos depois, eu recebi esse desafio, esse convite para ir fazer essa consultoria nesse hospital no Rio de Janeiro, para fazer recurso de glosa, que inclusive fiz um recurso de glosa de R$ 2 milhões, basicamente dinheiro que estava quase perdido, que era devido para o hospital receber, mas por algum motivo um determinado convênio não pagava. E além disso, também o segundo desafio foi reorganizar o fluxograma do hospital, desde a entrada lá do PA, do PS, até os locais de alta complexidade, UTI, centro cirúrgico, as clínicas, enfim. E aí, depois disso, né, isso foi uns 4 meses depois que a médica intensivista falou que enfermeiro não tem que fazer gestão, que tem que ficar só na enfermagem, na assistência, enfim. Aí, com essa confiança que eu tinha no que eu queria crescer, basicamente o que eu sabia na época, veio um novo desafio, veio o convite para eu ser gerente de unidade de uma UTI de 20 leitos no hospital público, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, inclusive. E aí foi quando minha carreira deslanchou, gerencialmente falando, porque foram muitas experiências, cargos de liderança e gestão ao mesmo tempo, liderando 92 colaboradores em média, dentre enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, enfim, a equipe multiprofissional como um todo, que me trouxe bagagem e experiência para muitas outras áreas, inclusive gerenciar UTI particular aqui em Goiânia, depois o Home Care, que foi uma grande experiência, inclusive, no Home Care, que foi uma nova visão para a atuação extra-hospitalar. De 2017 até 2020, trabalhando com Home Care, tanto gerente administrativo quanto gerente de assistência, que deu para perceber novas possibilidades extra-hospitalares, né? Ajudei algumas enfermeiras, inclusive, a sair da assistência e ir para a coordenação de enfermagem desse home care, e a ter, naturalmente, mais valorização, mais realização. E assim eu fui cada vez mais solidificando a ideia das ações com confiança, e não necessariamente apenas pensar com confiança, mas, sobretudo, agir com confiança. E aí eu trouxe aqui, basicamente, alguns passos simples, digamos assim, que pode fazer você agir com mais confiança e ter melhores resultados. O primeiro, alguém falou no Facebook aqui, eu vi que tem 2 comentários no Facebook, mas na plataforma que eu estou aqui eu não consigo ver porque a plataforma desce. Então, qual que é a promessa que eu faço? Depois eu vou procurar esses comentários e vou responder para quem falou aqui no Facebook, tá? Então, continua firme aí, pode deixar dúvida, pergunta, comentário. Eu respondo no Facebook também, no Messenger, enfim, e a gente vai dar continuidade. Antes disso, seja você no Instagram, Facebook, YouTube, eu vou fazer um convite rápido aqui. Dia 1º de abril, eu vou entrar em detalhes sobre a rota do enfermeiro 6 em 1, que eu chamo de rota, que é o quê? O caminho que enfermeiros comuns, como eu, que têm ou tiveram dificuldades como eu, podem trilhar, se tiver interesse, para conhecer as 6 habilidades que me ajudaram, que ajudaram outros enfermeiros, que eu ajudei direta e indiretamente, que eu conheci, que eu trabalhei, a terem mais valorização, mais realização e melhores remunerações. De preferência, como eu oriento e sugiro, uma renda de 6 dígitos por ano, ou seja, a partir de 100 mil por ano. E o principal é que com a possibilidade de trabalhar com autonomia e propósito. Isso vale muito mais do que dinheiro. Vai ser dia 1º de abril, quinta-feira, 20 horas 10 minutos, já é agora essa semana, daqui 3 dias. Um webinário 100% online, ao vivo e gratuito, para uma quantidade limitada de enfermeiros, de enfermeiras que querem crescer, porque é uma forma de direcionar mesmo o nosso contato para quem tem interesse em aprofundar mais, eventualmente dar um passo além nesses estudos, nesses conteúdos, e buscar aí a tão sonhada realização profissional com a ajuda, né, se posso dizer assim, com a mentoria de quem já conseguiu, de quem já teve dificuldades, quem já ficou 11 anos aí trilhando e eventualmente sofrendo, mudando, acertando, errando, melhorando, para, através da minha missão, ajudar outros enfermeiros também
a, quem sabe, terem menos dificuldades ou conseguirem transpor esses desafios e ter a tão sonhada realização de carreira. Para se inscrever no Facebook e no YouTube é digitando www.enfermeirodevalor.com.br, vai lá no site e se inscreve. E no Instagram é lá na bio, clicando na bio tem o link lá, o mesmo link, www.enfermeirodevalor.com.br, faz a inscrição, recebe um link no e-mail, você tem que ir lá no e-mail, clicar e garantir. É isso. Quanto aos conteúdos, se faz sentido para você esse tipo de conteúdo, deixa um sinal, né? Deixa um sinal de curtir, mostra para outros colegas enfermeiros que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. É um conteúdo restrito, por quê? Primeiro que meus conteúdos são orgânicos, eu estou começando há pouco tempo, e segundo que, pelo que eu já pesquisei, quase ninguém fala de autovalorização, autorrealização e melhores remunerações para os enfermeiros. O que eu vejo mais hoje na internet são notícias ruins, são umas coisas mais pesadas, digamos assim, que não necessariamente são produtivas, né? Não necessariamente trazem resultados reais. Tem muitos colegas enfermeiros que têm muita bagagem, melhores do que eu, mais experiência do que eu, que poderiam até estar falando, alguns falam de coisas específicas, né? Das suas áreas específicas, seja a área de UTI, seja a área de consultório, né? Para quem tem interesse em especificar também, tem aí essas opções. Mas como eu vejo que no sentido de autodesenvolvimento profissional e pessoal isso é raro, então eu me senti nessa necessidade, né? É quase que uma missão mesmo, de atender enfermeiros que têm essas dúvidas, atendo no direct, nos comentários, por telefone, enfim. É uma coisa que me traz satisfação. E você pode contribuir com isso, se beneficiar e a gente trocar de alguma forma, tanto aqui nos conteúdos, nas mídias sociais, enfim. Você pode contribuir com novos vídeos, novas lives, porque parte dos conteúdos é a experiência que eu tenho, erros, acertos, conquistas, enfim, resultados, que eu não chamo de fracasso, e sim resultados. E também parte são suas dúvidas, comentários, perguntas, e assim eu vou direcionando o conteúdo. Para concluir, né, o final eu acho que é sempre melhor do que o começo. No começo aqui eu já dei algumas dicas de como o enfermeiro pode garantir a sua autovalorização, né? Pode trabalhar com valorização, resumir minha história de confiança, de desconfiança, enfim. E agora, só para sequenciar e organizar algumas dicas, 6 dicas, na verdade, de como você pode ter autoconfiança numa profissão tão delicada e complexa e, ao mesmo tempo, nobre, que é a enfermagem, que eventualmente traz muitas inseguranças, principalmente para o enfermeiro que ou está começando, ou vai fazer alguma mudança, ou vai receber um novo desafio e não sabe, basicamente, para onde ir, né, o que fazer. E essa questão da falta de confiança, eu vejo que é o que mais prejudica em vários momentos. Então, a primeira coisa para você agir com autoconfiança é você entender que a responsabilidade aumenta a nossa confiança. Então, o fato de você passar a buscar a responsabilidade de resolver os problemas da sua instituição, da sua comunidade, do seu hospital, da sua clínica, dos seus pacientes, dos seus colegas, da sua equipe, onde quer que seja, quando você traz essa responsabilidade, naturalmente você se sente mais confiante. Por quê? Tem um motivo para isso. Lembra dos nossos pais, né? Nossos avós. Antigamente tinham muitas dificuldades, muito mais dificuldades do que a gente, muito menos recursos, e naturalmente eles tinham mais responsabilidades, tinham mais filhos, né? Tinham menos condições e eram muito mais confiantes. A geração anterior dos nossos pais, nossos avós, eram muito mais confiantes do que a geração atual, na minha opinião. Claro que a gente evolui, né? Hoje a gente tem novas informações, a gente tem informação em um clique, e antigamente eles não tinham. Então, claro que eles tinham algumas limitações, inclusive limitações emocionais e assim por diante. O que eu quero dizer é que, proporcionalmente, comparando os recursos que temos hoje, a informação que temos hoje,
com o que os nossos pais e avós tinham antigamente, eles eram muito mais autoconfiantes, porque tinham muito mais problemas, e mesmo assim, só por ter essa responsabilidade, não arregavam facilmente, digamos assim como acontece hoje. Antigamente tinha guerras, né? Na época dos nossos pais tinham guerras, nossos pais, nossos avós. Hoje, a principal guerra que a gente já enfrentou até hoje, digamos assim, pelo menos que eu me lembre, foi a do coronavírus, que nem é uma guerra direta, né? Tem um poder devastador, mas que não necessariamente é uma guerra, digamos assim. E mesmo assim traz grandes inseguranças e dificuldades e muitas coisas. E o que eu vejo pouco acontecer é a responsabilidade dos enfermeiros de verem esse momento, né, de trazerem a responsabilidade, de ver esse momento como uma oportunidade de crescimento. Primeiro, a gente não vai conseguir mudar novas ondas de coronavírus, mudar a pandemia como um todo. No máximo, a gente pode melhorar. E como que a gente melhora? A gente melhora o externo? Talvez. Mas uma coisa é fato. Nós podemos melhorar nós mesmos. Nossas atitudes, nossa confiança, nossas ações. Então, se você traz para si a responsabilidade de melhorar o seu plantão com as condições que você tem, melhorar o mindset da sua equipe, que eventualmente está preocupada com as condições que você tem, com a quantidade de materiais que você tem, com a quantidade de medicamentos que você tem. Naturalmente, você vai mostrar mais confiança só pelo fato de você trazer a responsabilidade para si. Eu lembro que eu fui para Brasília o ano passado, eu fui gerenciar uns 50 leitos de UTI no Hospital Santa Maria. Eu fiquei lá 90 dias. Foi um contrato temporário, era um hospital de campanha, e o grupo de empresas que eu estava até 2020, né? Que eu fiquei 11 anos, inclusive, eu era gerente de assistência e uma das especialidades é UTI. E aí a gente foi atender esse contrato. Então, saí de Goiânia para Brasília, mudei praticamente para Brasília, né? Fui de mala e cuia para lá. Fiquei 90 dias, do hospital para o hotel, do hotel para o hospital. E as dificuldades eram enormes. Dificuldade de abrir um hospital de campanha de UTI, 50 leitos de UTI. Hospital não, né? UTI de campanha, porque o hospital já existia. Dificuldade de contratar pessoal, porque a rotatividade era enorme. A mão de obra escassa. Já era em meados da pandemia, porque foi em julho, né? A pandemia estourou ali em março. Então, a maioria dos profissionais já estavam contratados, enfim. O contrato tinha uma certa limitação financeira. Já não tinha tanta oferta de máscaras, de EPIs, de material, de medicamento no mercado. Faltava, assim como a gente vê nos noticiários aí, e quando tem os picos do coronavírus, faltava tudo. Faltava sedativo, faltava beta-bloqueador, faltava você imaginar. E a gente tinha que trabalhar com as condições, com as possibilidades. E uma coisa que me ajudou muito, mais cedo aqui eu falei do que me trouxe possibilidades de crescimento, né? Geralmente é quando eu estava autoconfiante, mas não só no pensamento, mas sim agindo com confiança. E aí o que mais me ajudou a manter ali o centro, né, que era o paciente. Às vezes a gente esquece que um dos principais valores da equipe multidisciplinar ou pelo menos deveria ser, todos pelo paciente. Paciente em primeiro lugar. Claro, internamente temos que cuidar de nós, nossos pensamentos, nossa saúde, enfim, para melhor tratar. E depois da gente, em primeiro lugar, né, próximo, é o paciente. E aí eu basicamente chamava a equipe, tinha que ser quase todos os dias, chamava os coordenadores, eu tinha dois, né, trabalhava junto ali com 2 coordenadores, e dezenas de enfermeiros. E técnicos, e era centenas, chegava, eu acho que 170 técnicos, não sei. E enfermeiros, dezenas, mais de 20, mais de 30, eu acho. E aí, todo dia era uma missão de levar confiança, né? De levar uma mensagem de trabalho em equipe e principalmente de produção, porque os problemas estavam lá, na mesa. A falta de tudo estava lá. Porém, uma coisa que não faltava, pelo menos no sentido quantitativo, eram pessoas. Mas no sentido qualitativo faltava, porque a rotatividade era grande e a experiência também era baixa. Então, como que a gente tinha o nosso principal material, que era pessoas, material, não sei se é a palavra certa, né? Recurso, digamos assim, que era recursos humanos,
O que eu tinha que fazer? Era o principal líder daquela equipe na época, com exceção dos médicos. Os médicos tinham uma gestão separada e eu fazia a gestão da equipe multiprofissional como um todo. Basicamente, foi assumir a responsabilidade. Olha, gente, vamos parar para pensar. A gente está num momento de guerra, praticamente. Não temos muitos recursos, a gente não tem tempo para reclamar. A gente não pode interferir numa carga de EPI que está parada lá na barreira de São Paulo, que veio da China, que foi comprado já há 15 dias, mas não chegou. Eu sei que o EPI está reduzindo, o que a gente pode fazer? Primeiro, uso racional. A gente pode cuidar melhor dos nossos colaboradores aqui, que eventualmente são grupos de risco, que podem se contaminar. A gente pode tratar os pacientes com equidade. Alguns pacientes que já estão fora da contaminação, a gente separa para evitar a contaminação de novos colaboradores. Enfim, várias ações. A gente pode fazer reunião com os farmacêuticos, com os médicos, para ver, nessa falta de medicamento, o que a gente pode fazer de outros, quais as outras opções que a gente tem, com as condições que a gente tem. Como que a gente pode conseguir mais EPIs, fazer empréstimo dentro de Brasília, dentro do próprio hospital, enfim, dar a cara e buscar a responsabilidade de resolver. Isso foi, eu vi, né, e depois recebi o feedback tanto da equipe, da empresa, que foi uma das principais ações, né, essa responsabilidade, a autorresponsabilidade, que depois até aumentou minha confiança. Em alguns momentos minha confiança estava abalada. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir lidar com esse desafio aqui? Só está começando, né? Tem 3 meses ainda pela frente. Como que vai ser? E aí, uma vez que eu trouxe essa responsabilidade para mim, de levar motivação para os colaboradores, de levar uma visão, né, uma luz no fim do túnel e chamar ali todos os dias, trabalho de formiguinha alimentando. Isso serviu até para, eventualmente, quando eu estava cabisbaixo, a equipe vinha e falava assim, Patrick, vamos lá, a gente dá conta e tal. Você mesmo falou que a gente é responsável e tal, e aí essa retroalimentação de energia me incentivava de novo, e assim a gente conseguiu, de uma forma, apesar de todas as dificuldades, com muito êxito, tratar da melhor forma das centenas de pacientes que passaram pela UTI nessa temporada. Claro, muitas perdas, muitos óbitos, enfim, mas também muitas conquistas, muitos aprendizados, e principalmente esse aprendizado da responsabilidade. Essa responsabilidade trouxe confiança para mim, trouxe confiança para os coordenadores, trouxe confiança para os enfermeiros e para a equipe como um todo. Porque quando a gente está num problema, a principal coisa que a gente tem a fazer é trazer essa responsabilidade. Então, a primeira coisa que é a autorresponsabilidade, né, aumenta a confiança. Outra coisa, segundo ponto, quando você se reconhece, né, autorreconhecimento também traz mais confiança. Deixa eu acertar aqui, tá todo o celular, quase caindo. Então, quando você reconhece quem você é e quem você pode ser, te traz mais autoconfiança. Por quê? Se você olhar da forma positiva. É um perigo a gente pensar em quem a gente é, porque logo vem o preconceito. Ah, eu não tenho experiência, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tímido, eu não sei falar em público, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não é esse reconhecimento que eu quero dizer agora. O reconhecimento no sentido do que você é capaz, né? De onde você pode chegar. De onde você imagina. E nesses eventuais preconceitos que você tiver com você, quando for fazer um auto-reconhecimento, é só você pensar que todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeito. Além de Jesus, todo mundo tem defeito, todo mundo tem pecado, então isso traz um certo alívio. Não pode trazer comodismo, mas traz um certo alívio de que todas as pessoas ao seu redor também têm suas falhas, seus problemas, e isso não pode ser uma barreira para você não ter confiança para a sua nova entrevista, para eventualmente uma promoção para você crescer na carreira, crescer de cargo, um problema para você resolver na sua instituição. Ninguém está pronto. Você pode estar no máximo preparado, mas ninguém está pronto para as promoções. Eu nunca estava pronto quando eu tinha convites de crescimento, de novas promoções. No máximo, eu estava preparado, com frio na barriga e tudo, mas ia. Agora, pronto, não.
Então, o exercício de autorreconhecimento é, primeiro, quando você entende que nem nós nos conhecemos, né? Nem você se conhece, e só quem te conhece é Deus, e Deus já falou que a gente está aqui para governar na Terra. Então, a gente pode alcançar o que a gente quiser. O que você imaginar, naturalmente pode. Se você tiver bem da cabeça, bem das ideias, né? Eu não sei se você viajar demais. Eu, por exemplo, eu não me imagino chegando em Marte. Tem muita gente aí no mundo que imagina que consegue, eventualmente vai conseguir e habitar Marte, mas eu não. Então, não vai ter o risco de eu ter essa frustração. Mas eu me imagino com muitas conquistas na área da enfermagem, na área da saúde, ajudando o país, ajudando a categoria como um todo de uma forma muito contundente. Por quê? Porque é possível. Não sei quando e não exatamente como, mas eu sei que é possível. Então isso já me traz essa confiança. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, mas eu sei que é capaz, que eu sou capaz, né? Qualquer um é capaz. E por isso que eu sempre falo aqui com os enfermeiros, se eu conseguir, na minha visão, ter autovalorização, autorrealização, melhores remunerações, renda de 6 dígitos por ano, qualquer enfermeiro consegue. Ah, Patrick, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não tem nada a ver. Eu tive todas as dificuldades que eu já contei no meu primeiro vídeo do desafio do enfermeiro valorizado em 21 dias, né? Como ser enfermeiro valorizado. Tive todas as crenças limitantes, ainda tem algumas, né, naturalmente, ou muitas, não sei. Tive todas as dificuldades e já pensei em desistir, já pedi conta na época, voltei depois para esse grupo de empresas que eu fiquei 11 anos. Na época, no terceiro ano, eu falei, não quero mais a enfermagem, desisti, não é para mim e tal, não vou conseguir. Crenças limitantes que vinham lá desde a faculdade. Então, por isso que eu falo, qualquer um pode conseguir. O pensamento, né, sabemos que ele tem muito poder. Então, se você acha que você não é capaz, você tem razão. Se acha que é capaz também, você também tem razão. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre pensamento. Só quero novamente fazer uma indicação aqui, que eu já fiz algumas vezes, mas não quer demais. Indicação desse livro aqui, ó. Basicamente mudou meu pensamento em relação a propósito, carreira e missão. Uma vida com propósito. No Instagram, talvez mostre, eu acho que mostra invertido, mas aqui no Facebook e YouTube vai mostrar certo. Uma vida com propósito do Rick Warren, não sei, o inglês é péssimo. Rick Warren, uma coisa assim, Warren. E fala do nosso propósito aqui na Terra. Inclusive, tem uma passagem boa aqui. Esse livro é basicamente extraído, seus insights e suas ideias são extraídos da Bíblia. E aqui tem uma parte boa que fala aqui, em relação a você se reconhecer, né? Quando a gente tem preconceitos com nós mesmos. Eu não sei falar em público, eu não sei liderar, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo. Quando a gente vê na Bíblia, olha que coisas interessantes. Tem um parágrafo bem curto aqui, que faz muito sentido. Gostaria de ler aqui. Começa assim. Se você não está envolvido em algum serviço ou algum propósito, porque tem alguma desculpa, acha que você não é capaz, veja esses exemplos. Abraão, veja essas dificuldades, né? essas eventuais limitações. Abraão era velho. Moisés gaguejava. Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve um amante e todos os tipos de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido.
Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará, se você parar de apresentar desculpas. Ou seja, se você parar de olhar para o preconceito. Então, para quem não conhece esses personagens, ou para quem conhece alguns ou todos, né, são uma das principais figuras da Bíblia. Alguns eu tenho mais conhecimento aqui, né, que eu sou só um entusiasta, não conheço muito da Bíblia, mas sou um leitor assíduo e respeito, já aprendi muito com a Bíblia. Abraão, né, lá no Velho Testamento, nos primeiros 5 livros da Bíblia, basicamente conduziu toda a história ali, né? Um dos principais nomes do Antigo Testamento. Moisés também, mais ainda, né? Moisés, a maior parte da história veio de Moisés. Ele veio depois de Abraão. Paulo, no Novo Testamento, escreveu boa parte do Novo Testamento e tinha problema de saúde. E eu nem imaginava, quando a gente lê Paulo, nossa, como o cara tem tanta ideia, tanto insight, só podia ser iluminado mesmo, né? Só podia ser pelo Espírito Santo. E ainda assim, tinha vários problemas de saúde. Então, como que a gente pode, qual o direito que a gente tem de inventar alguma desculpa e de falar que a gente não é capaz? Então, quando você se reconhece na capacidade, você pode. Terceiro motivo, tendo um motivo maior, né? Quando você tem um propósito, quando você tem um alvo, naturalmente você tem mais confiança. E o contexto aqui como enfermeiro pode ser mais autoconfiante. Agora eu acabei de dizer das fragilidades. Então, quando você reconhece fragilidades, mas sobretudo que você é capaz, já, né, você tira um peso das costas. E quando você encontra um propósito, que é o terceiro passo, um alvo, uma rota, você vai ter confiança em onde você pode chegar. Ou seja, a fé, né? A fé no que você pensou. Se você imagina, você é capaz. Então, se você tem essa confiança, autoconfiança na sua rota, no seu propósito, na sua meta, seja ela qual for, mesmo que seja uma meta geral, você quer trabalhar, quer ser palestrante, o que você quer fazer daqui 5, 10 anos? Isso vai te trazer mais confiança, mesmo para as pequenas coisas de agora. Então, eu bato sempre na tecla, busque um alvo maior, um propósito, uma meta grande, que assim você vai esquecer esses problemas e esses pequenos preconceitos, esses pequenos medos de curto prazo. Quando você imaginar onde você ainda tem que chegar, onde você vai chegar, você vai ver que essas pequenas coisas, de fato, se tornam pequenas, vão ficar pequenas. Outra coisa, fazendo a gestão dos seus pensamentos. A Bíblia fala em diversas passagens o quanto a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Não só Jesus, mas muitas outras personalidades bíblicas já diziam para a gente cuidar do que a gente pensa. Então, se você faz a gestão dos seus pensamentos com gratidão, né? Agradecendo por pequenas coisas todos os dias, cuidando ali, eu sei que é difícil a gente cuidar da mente, mas tem algumas formas. Pode ser com meditação, pode ser com oração, pode ser com leituras positivas, pode ser evitando notícias ruins. Quando você cuida dos seus pensamentos, naturalmente, né? Por que eu falo de pensamentos? Já que eu iniciei falando de ação, que a gente tem que ter ações com confiança para a gente ser mais autoconfiante, não só no pensamento. E agora eu trouxe o pensamento. Por quê? É o pensamento que traz nossos resultados. O pensamento gera nossas emoções geram nossas ações, e nossas ações trazem nossos resultados. E a autoconfiança tem tudo a ver com o resultado que você vai ter. Por isso que você tem que pensar coisas positivas. Cuida dos seus pensamentos. Quinto, saber aonde você quer chegar. Não é só com o propósito que eu acabei de falar, mas sim no sentido da sua carreira. Sim, no sentido de fazer a gestão da sua carreira. Como que você quer estar ano que vem? Você quer estar no carro melhor? Você quer estar trabalhando menos? Você quer estar até em 2 empregos? Não sei qual que é seu valor. Vai que seu valor é trabalho, você quer trabalhar muito. Não sei.
O fato de você saber mais ou menos onde você quer chegar, não precisa ser tão assertivo assim, você vai ter mais confiança. Por quê? Você pode pensar assim, eu quero ser palestrante, eu quero ser professor, eu quero ser coordenador, coordenadora de enfermagem, gerente, diretor, diretora. E isso, eu acabei de falar do pensamento, né? Uma vez que você imagina, você vai ter mais confiança. Pode ser fé, não sei como que você pensa, pode ser autoconfiança mesmo, alguma coisa vai te trazer. E eu falo isso porque desde lá de 2014, 2015, quando eu caí a ficha que eu queria crescer, que eu queria depois, fui pensando em trabalhar com gestão, sempre isso me dava mais confiança para os pequenos desafios, e os desafios do curto prazo sempre ficavam pequenos mesmo. Vinha gente me trazendo problema grande, né, na visão deles, e eu pensava assim, nossa, mas parece tão simples para resolver isso. E eu tive muito feedback assim, Patrick, mas você vê as coisas de forma tão simples, né? Você traz soluções tão simples assim que eu nunca parei para pensar. Por quê? Porque quando você tem uma coisa mais complexa adiante, as do pequeno prazo se torna mais simples. E por último, não menos importante, quando você estipula um valor, tanto o valor monetário, né, financeiro, quanto o valor profissional e pessoal que você quer atingir, você se torna mais autoconfiante. Por exemplo, você já imaginou e decidiu que você quer ganhar 6 dígitos por ano. Se você não sabe ainda quando, não sabe exatamente como, mas você imaginou que você pode, que você quer e que você deve ganhar 6 dígitos por ano. Não só pela questão financeira, mas sim pelo que você pretende levar para sua família, pelas suas realizações, enfim. Então, você pensou numa renda de 6 dígitos por ano, você tem a responsabilidade de buscar, por conta dos seus sonhos, seus objetivos, sua família, enfim. E você valoriza liberdade, valoriza família, valoriza cuidar do próximo, valoriza a humanização. Então, como que você como que você vai alcançar? Com valorização. Primeiro, com o valor que você pode e deve alcançar. E com os valores que você tem, você vai ter tudo que eu falei antes. Mais responsabilidade, você vai ter mais motivo para agir e você vai ter mais confiança. Uma vez que você idealiza, né, que você estipula, eu quero trabalhar com os meus valores, eu quero ter mais liberdade, eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero ter trabalhar com mais humanização com os meus pacientes. Assim, você vai ter, sem erro, né? Sem medo de ser feliz, você vai ter mais autoconfiança. Então, por isso que é bom você estipular os valores que você quer trabalhar, valores pessoais e profissionais, e também o valor que você quer atingir. Eu ainda não consegui ver no Facebook, mas eu consigo ver no Instagram, então eu vou ler aqui alguns do Instagram. Ó, Jaqueline, aqui no Facebook. É Facebook ou é YouTube? Eu acho que é Facebook. Jaqueline, boa noite. Tamires, boa noite, bem-vindas. Já no Instagram eu vejo os comentários. Então, antes de fechar, vamos comentar no Instagram. E só para lembrar, gente, tanto aqui no Facebook, YouTube, quanto aqui no Instagram, se esse conteúdo faz sentido, deixa um sinal, deixa um joinha, curtir, comenta dúvida, pergunta, deixa seu comentário, que você contribui. E se você quiser ajudar outros enfermeiros e também o canal aqui, você pode e deve, né? Pode e deve, se você quiser, compartilhar com outros enfermeiros. A Tamires falou no Facebook, obrigada. De nada, Tamires. E Deise, bem-vinda, Deise. Prazer ter você aqui, viu? Deise falou, temos que ouvir quem tem resultados. Deise fez um resumo, vamos ver aqui. Como ter autoconfiança ter a responsabilidade de... Como ter autoconfiança, tópico 1. A Deise fez um resumo aqui, vou aproveitar o resumo da Deise, então, para fechar. Como ter autoconfiança? Ter responsabilidade. Isso aí, trazer a responsabilidade para si. Ter a responsabilidade da melhoria do serviço. Isso vai te trazer mais autoconfiança, com certeza. 2, autoconhecimento. Conhecer o seu potencial. Isso, o seu potencial, e não só os seus defeitos, os seus erros, porque todo mundo tem defeito.
e os seus problemas. Falei aqui da Bíblia, né? Tanto de problema que os personagens bíblicos tinham. Exatamente. 2 é ter autoconhecimento, conhecer o seu potencial. 3, um motivo maior, um propósito, uma meta grande. Exatamente, a longo prazo. E quando se fala de grande, não precisa ser específico. Eu quero estar exatamente assim. Não, só de ser grande já dá um norte maior. Só de falar assim, eu quero crescer, quero trabalhar com gestão, já ajuda. É isso. A Deise me ajudou aqui a resumir. Depois a Elisângela colocou... a Deise continua. Elisângela colocou aqui coraçãozinho e depois fez assim. Eu não sei se a Elisângela quis falar que tá ruim ou ela errou o dedo, porque no início ela colocou que estava bom. Elisângela, qual que é seu feedback? Se você não gostou, tá tudo bem também. Se falei alguma coisa que não faz sentido, pode colocar aí, que eu posso rever, tá? A Deise continua. 4, fazer gestão dos seus pensamentos. Sim. Ser grato, gratidão, pensar em coisas positivas. 5, saber onde você quer chegar. Isso. Estipular valores, tanto valores monetários quanto valores profissionais e pessoais. A Deise falou, faz muito sentido. Isso aí. A Jaqueline aqui no Facebook falou, obrigada por nos passar autoconfiança, principalmente nesse período tão difícil. Difícil mesmo, Jaqueline. E a autoconfiança é um bom remédio para esse período. Então é isso, pessoal. Obrigado de novo pela presença aqui no Facebook e YouTube, também aqui no Instagram. Não vou lembrar o nome de todo mundo, dos nomes que passaram aqui, mas agradeço pelo carinho, pela confiança. Vou deixar a gravação aqui por um tempo, então para você que está tanto ao vivo quanto na reprise, lembre de deixar aí o seu sinal de curtir se você gostou, comentários, dúvidas, perguntas, e sempre compartilhe com quem você acha que pode, para quem você acha que esse conteúdo pode ajudar. Deise falou aqui também, obrigado por compartilhar, de nada, Deise, de nada, Jaqueline. Valeu também, Tamires. Tamires mesmo. É isso, pessoal. Boa noite, um abraço. Amanhã estarei aqui de novo, 20 horas e 10 minutos. Não sei ainda qual é o tema, mas eu vou dividir aqui em breve. Valeu, abraço, tchau.